Wilhelm Reich. Psicologia de massas do fascismo. 8ª. Algumas questões da prática da política sexual. 1. Teoria e prática. Os estudos acadêmicos reacionários exigem uma distinção entre ser e dever ser, entre conhecer e agir. Por isso se julgam apolíticos, alheios à política. A lógica chega a afirmar que o dever ser nunca pode ser deduzido do ser. Vemos nessa atitude uma limitação que tem por finalidade permitir que o acadêmico se dedique às suas pesquisas, sem ser obrigado a tirar daí as consequências inerentes a todo conhecimento científico sério. As conclusões científicas são invariavelmente progressistas, frequentemente mesmo revolucionárias. Para nós, a construção de pontos de vista teóricos justifica-se pelas necessidades da vida concreta, pela necessidade imperiosa de resolver problemas de ordem prática, e deve ter por objetivo um novo modo de agir, melhor e mais adequado, na resolução de tarefas práticas. Vamos mais longe ao afirmar que uma teoria só tem algum valor para nós quando se comprova na prática e através da prática. Deixamos tudo mais aos malabaristas do intelecto, aos defensores da ordem baseada nos valores. Acima de tudo, devemos superar o erro básico cometido pela teologia, que se limita a tecer considerações acadêmicas, não podendo, portanto, apontar uma solução racional. Partilhamos da opinião de muitos pesquisadores de que o misticismo religioso, em todas as suas formas, significa obscurantismo e estreiteza de visão. Sabemos que a religiosidade humana se converteu, ao longo dos séculos, em instrumento do poder. Também neste ponto partilhamos da opinião de alguns estudiosos acadêmicos, mas distinguimos-nos deles pela firme vontade de levar até o fim o combate contra o misticismo e a superstição, de transformar o nosso saber numa prática tenaz. Será que as ciências naturais esgotaram todos os seus recursos na luta contra o misticismo? Devemos responder negativamente. O misticismo, em contrapartida, mantém no obscurantismo as massas humanas. Mas queremos fazer um pequeno resumo da história dessa luta, através de uma breve retrospectiva. 2. A luta contra o misticismo até agora. No desenvolvimento do misticismo e na luta travada contra ele, podem-se distinguir 4 fases. A primeira caracteriza-se pela ausência total de uma concepção científica das coisas, prevalecendo a concepção animista. Temendo o que lhe parece incompreensível, o homem primitivo sente necessidade de encontrar uma explicação para os fenômenos da natureza. Por um lado, ele precisa dar à sua vida um sentido que lhe inspire segurança e, por outro, procura proteção contra as forças superiores da natureza. Essas duas necessidades são satisfeitas, subjetivamente mas não objetivamente, pelo misticismo, pela superstição e pela concepção animista dos fenômenos naturais, incluindo os seus próprios processos psíquicos interiores. Assim, acredita que pode aumentar a fertilidade do solo erigindo esculturas fálicas, ou defender-se da seca urinando. Esta situação manteve-se inalterada, nos seus aspectos essenciais, entre todos os povos do mundo até o final da Idade Média, época em que os princípios da explicação científica da natureza, em estreita relação com algumas descobertas de ordem técnica, começaram a revestir-se de um caráter de seriedade que ameaçava qualquer tipo de misticismo. No processo da grande revolução burguesa, assiste-se ao desencadear de um aceso combate contra a religião e a favor do conhecimento. Aproxima-se o momento em que o misticismo pode ser substituído pela ciência, na explicação da natureza, e em que a tecnologia vai se tornando cada vez mais capaz de assumir um papel significativo em relação às necessidades humanas de proteção, segunda fase. Mas, agora que os revolucionários estão no poder, não são mais revolucionários. Eles criam uma contradição do processo cultural. Por um lado, fomentam por todas as formas a investigação científica, porque esta apoia o progresso econômico. Por outro, servem-se do misticismo como principal instrumento para a repressão dos milhões de assalariados. Terceira fase. Esta contradição tem uma expressão tragicômica, por exemplo, em filmes científicos do gênero de natureza e amor, em que cada parte é precedida de 2 títulos. Início da citação, abre aspas, a Terra evoluiu ao longo de milhões de anos através de processos cósmicos, mecânicos e químicos. Fecha aspas, autor não informado. Início da citação, abre aspas, no primeiro dia, Deus criou o céu e a terra. Fecha aspas, autor não informado. E a este filme assistem sábios, astrônomos e químicos que contemplam em silêncio esta união irônica, convencidos de que a religião tem também o seu lado bom. São ilustrações vivas do divórcio entre teoria e prática.
o deliberado encobrimento das descobertas científicas à grande massa da população, e processos como os que tiveram lugar nos Estados Unidos, visam promover a submissão, a falta de senso crítico, a renúncia voluntária e a esperança na vida extraterrena, a crença na autoridade, o reconhecimento da santidade da vida ascética e a inviolabilidade da família autoritária. Os trabalhadores e os burgueses intimamente ligados a eles criam o movimento dos livres pensadores, que a burguesia liberal admite de bom grado, desde que não exceda determinados limites. Mas esse movimento opera com meios insuficientes, recorrendo exclusivamente a argumentos de ordem intelectual, ao passo que a Igreja conta com o auxílio do aparelho de poder do Estado e se apoia, do ponto de vista da psicologia de massas, nas forças emocionais mais poderosas, a angústia sexual e a repressão sexual. Esse grande poder na esfera emocional não é contrabalançado por nenhuma força emocional equivalente. E se é que os livres pensadores empregam a política sexual, ou padecem de intelectualismo, ou limitam-se a questões de política demográfica, na melhor das hipóteses, exigem a igualdade de direitos da mulher no plano econômico, o que, contudo, não consegue ter um efeito de massas contra as forças do misticismo. Isto porque, para a maioria das mulheres, o desejo de alcançar a independência econômica é inconscientemente refreado pelo medo da liberdade e consequente responsabilidade sexual, implícitas na independência econômica. As dificuldades na superação desses fatores de natureza emocional forçam o movimento revolucionário de livres pensadores a relegar para segundo plano as chamadas questões filosóficas, porque neste ponto, chega-se muitas vezes a resultados opostos aos pretendidos. Trata-se de uma posição compreensível, já que não se pode opor ao misticismo nenhuma força emocional de igual intensidade. A Revolução Russa permite conduzir o combate contra a religião a um nível muito mais elevado. Quarta fase. O aparelho do poder já não está nas mãos do capitalismo e da Igreja, mas nas mãos das comissões executivas dos sovietes. O movimento antirreligioso adquire um fundamento sólido, a reorganização coletiva da economia. Torna-se possível pela primeira vez substituir, em grande escala, a religião pela ciência, o sentimento de proteção oferecido pela superstição por uma tecnologia sempre crescente. Destruir o misticismo com a explicação sociológica das funções do misticismo. O combate contra a religião efetua-se na União Soviética essencialmente sob três formas: pela supressão da base econômica, portanto de um modo diretamente econômico, pela propaganda antirreligiosa, portanto de um modo diretamente ideológico, e pela elevação do nível cultural das massas, portanto de uma maneira ideológica indireta. A enorme importância do aparelho de poder de que dispunha a Igreja pode ser verificada através de alguns números que esclarecem a situação que existia na Rússia antes da Revolução. Em 1905, a Igreja Russa possuía cerca de 2 milhões de hectares de terras. Em 1903, as paróquias de Moscou possuíam 908 casas, e os conventos, 146. Os rendimentos anuais dos metropolitanos elevavam-se, em Kiev, a 84 mil rublos, em São Petersburgo, a 259 mil rublos, em Moscou, a 81 mil rublos, em Nizhny Novgorod, a 307 mil rublos. Não é possível fazer um cálculo referente às receitas em espécie e moeda recebidas por cada cerimônia religiosa. A Igreja empregava 200 mil pessoas, as quais sustentava por meio de impostos arrecadados das massas. O mosteiro de Trotskaya Lavra, ao qual se dirigiam em média 100 mil peregrinos por ano, possuía vasos sagrados cujo valor é calculado em 650 milhões de rublos. Apoiando-se no seu poder econômico, a Igreja podia exercer o seu poder ideológico em proporções idênticas. É evidente que todas as escolas eram religiosas e submetidas ao controle e domínio dos padres. Início da citação, abre aspas, o soberano de todos os russos é um monarca autocrata e absoluto, e é Deus que ordena a submissão voluntária ao poder do seu governo. Fecha aspas, autor não informado. Sabemos já o que Deus representa e em que sentimentos infantis da estrutura humana essas pretensões ao poder podem encontrar ressonância. Hitler reestruturou a Igreja na Alemanha exatamente da mesma maneira, reforçou a sua autoridade e conferiu-lhe o direito pernicioso de preparar o espírito das crianças, nas escolas, para absorverem as ideologias reacionárias. A tarefa de elevar os padrões morais ocupa a primeira linha na batalha que Hitler trava para executar a vontade do Deus Supremo. Mas voltemos ao caso da Rússia, antes da Revolução.
Nos seminários e academias eclesiásticas havia disciplinas especialmente destinadas ao combate contra o movimento revolucionário. No dia 9 de janeiro de 1905, apareceu um panfleto eclesiástico em que os operários revoltados eram acusados de estar a serviço dos japoneses. A Revolução de Fevereiro de 1917 pouco alterou esta situação. As igrejas foram equiparadas. Mas não se confirmou a tão esperada separação entre a igreja e o Estado, e à frente da administração da igreja, foi colocado o príncipe Lowell, grande proprietário. Numa assembleia eclesiástica em outubro de 1917, os bolcheviques foram excomungados, o patriarca Tikhon declarou-lhes guerra. No dia 23 de janeiro de 1918, o governo soviético promulgou um decreto cujo núcleo afirmava que no que diz respeito à religião, não bastava separar igreja, Estado e escola. Era preciso conduzir ao desaparecimento dos preconceitos religiosos pelo exercício do método e da consciência em todos os setores da vida social e econômica das massas. Organizar ampla propaganda antirreligiosa e de esclarecimento científico que contribuísse decisivamente para libertar as massas trabalhadoras dos preconceitos religiosos, evitando ferir a sensibilidade dos crentes para não consolidar o fanatismo. Proibir portarias locais que limitassem a liberdade de consciência ou instituíssem privilégios religiosos. Garantir que todo cidadão fosse livre para professar qualquer religião ou nenhuma. Eliminar de documentos oficiais qualquer referência à crença de um cidadão. Realizar atividades de instituições públicas sem ritos. Garantir o livre exercício das práticas religiosas, desde que não perturbassem a ordem pública ou limitassem direitos, impedir a invocação de convicções religiosas para furtar-se a deveres cívicos, admitindo exceções por decisão judicial e substituição de dever, abolir o juramento religioso, permitindo declaração solene, assegurar certidões de estado civil exclusivamente pelas autoridades civis, separar escola e igreja. Proibir a propagação de doutrinas religiosas em estabelecimentos de ensino de cultura geral, submeter associações eclesiásticas às disposições gerais referentes a associações privadas, sem privilégios ou subsídios, vedar a cobrança obrigatória de impostos a favor dessas associações, negar-lhes personalidade jurídica e propriedade, declarar toda a propriedade eclesiástica como propriedade do povo. Deixar edifícios e objetos de culto para uso gratuito mediante determinação das autoridades, e negar direitos de voto, ativo ou passivo, a padres, monges e freiras por não realizarem trabalho produtivo. A partir de 18 de dezembro de 1917, o controle dos documentos de Estado Civil foi confiado às autoridades soviéticas. Junto do Comissariado Popular da Justiça, foi criada uma repartição liquidatária, que iniciou a liquidação da propriedade da igreja. No mosteiro de Trotsky Lavra instalarão-se uma academia para a divisão eletrotécnica do Exército Vermelho e um instituto técnico de pedagogia. Nos jardins ao redor do mosteiro, instalarão-se grupos de trabalhadores e comunas. Aos poucos, as igrejas foram convertidas em clubes de trabalhadores e salas de leitura. A propaganda religiosa começou com o desmascaramento do logro direto de que o povo fora vítima, por parte da hierarquia. A fonte sagrada da igreja de São Sérgio acabou por tornar-se uma simples bomba de água. A fronte de alguns santos, que só podia ser beijada a troco de dinheiro, mostrou ser um simples pedaço de couro habilidosamente arranjado. O efeito imediato foi radical. Cidades e campos foram inundados de panfletos e jornais de esclarecimento, distribuídos pela propaganda ateia. A construção de museus de ciências naturais antirreligiosos permitiu a confrontação das concepções científicas e supersticiosas do mundo. Apesar disso, em Moscou, em 1929, dizia-se que os únicos grupos contra-revolucionários organizados e bem estruturados eram ainda seitas religiosas. Entretanto, a influência dessas seitas na vida sexual dos seus membros, e na própria estrutura sexual da sociedade, foi gravemente negligenciada na União Soviética, teórica e praticamente com sérias consequências. Portanto, é incorreto afirmar que a Igreja foi aniquilada na União Soviética. A prática da religião continuou a ser permitida. A Igreja apenas perdeu a sua supremacia. No plano econômico e social, já não podia obrigar os homens, fora do seu círculo de crentes, a acreditar em Deus. A ciência e o ateísmo tinham finalmente adquirido os mesmos direitos sociais que o misticismo.
Nenhuma hierarquia religiosa podia, a partir de então, decidir que um cientista natural fosse exilado. Isto é tudo. Mas a Igreja não estava satisfeita. Mais tarde, quando a revolução sexual fracassou, a partir de 1934, a Igreja reconquistou massas. 3. Felicidade sexual oposta ao misticismo. A destruição do poder que a Igreja exercia fora do seu raio de ação significou apenas a eliminação dos principais abusos. Mas essa medida não afeta o seu poder ideológico, que se apoia nos sentimentos de simpatia e nas estruturas supersticiosas do indivíduo médio. Por essa razão, o poder soviético começou a exercer influência no plano científico, mas o esclarecimento científico e o desmascaramento da religião limitam-se a colocar ao lado dos sentimentos religiosos uma força intelectual, deixando o resto à mercê da luta entre o intelecto e os sentimentos místicos do homem. Esta luta só é bem-sucedida em favor da ciência quando se trata de homens e mulheres que desde o início amadurecem sobre bases diferentes. Mesmo assim, pode redundar em fracasso, como comprovam os casos de materialistas lúcidos que acabam cedendo, de uma forma ou de outra, aos seus sentimentos religiosos. Por exemplo, sentindo necessidade imperiosa de rezar. Um defensor astuto da religião saberá extrair daí argumentos para sua causa, afirmando que isso prova o caráter eterno e inextirpável do sentimento religioso. Contudo, isso só mostra que, embora tenha havido uma confrontação entre o sentimento religioso e o intelecto, não foram afetadas as fontes daquele. Pode-se concluir que os sentimentos místicos seriam totalmente despojados do seu fundamento se, além de se eliminar a supremacia social da Igreja e de se opor à sensibilidade mística a uma força intelectual, os próprios sentimentos que alimentam o sentimento místico fossem trazidos à consciência, podendo expandir-se livremente. Experiências clínicas irrefutáveis comprovam que a sensibilidade religiosa provém da sexualidade inibida, isto é, que a fonte da excitação mística é a excitação sexual inibida. Disto se conclui necessariamente que uma consciência sexual clara e uma regulação natural da vida sexual significam o fim de qualquer forma de misticismo. Em outras palavras, a sexualidade natural é inimiga mortal da religião mística. A Igreja, travando sempre que pode o combate contra a sexualidade, chegando a colocá-lo no centro dos seus dogmas e no primeiro plano dos seus processos de atuação sobre as massas, apenas vem reforçar a veracidade deste ponto de vista. Comecei por reduzir um estado de coisas muito complicado à sua expressão mais simples quando afirmei que a consciência sexual é o fim do misticismo. Veremos que, por mais simples que seja esta fórmula, tanto o seu fundamento real como as condições da sua concretização são extremamente complicados, e que necessitamos de toda a aparelhagem científica à nossa disposição e da mais profunda convicção quanto à necessidade de combater implacavelmente o misticismo, se quisermos nos opor com sucesso ao refinado aparelho da superstição. Mas o resultado final compensará todos os nossos esforços. Para termos uma ideia precisa das dificuldades a serem enfrentadas para a realização prática dessa fórmula simples, torna-se necessário compreender alguns dados básicos sobre a estrutura psíquica das pessoas submetidas a uma educação sexualmente repressiva. O fato de algumas organizações culturais da parte ocidental da Alemanha, predominantemente católica, terem desistido de lutar pela sobreposição da economia sexual à intoxicação mística das massas, alegando fracassos anteriores, não invalida a tese, ao contrário, testemunha a timidez, os medos sexuais e a inexperiência, em matéria de economia sexual, daqueles que empreenderam essa luta, e sobretudo a falta de paciência e de aplicação para se adaptarem, compreenderem e finalmente dominarem um estado de coisas extremamente complicado. Por exemplo, se eu me limitar a dizer a uma mulher cristã, sexualmente frustrada, que o seu sofrimento é de natureza sexual e que só poderá livrar-se do seu sofrimento espiritual através da felicidade sexual, ela sem dúvida me porá na rua. E terá razão. Estamos diante de duas dificuldades. Cada pessoa tem em si contradições que devem ser compreendidas individualmente. E os aspectos práticos do problema diferem de região para região, de país para país, e, portanto, exigem soluções diferentes. Quanto maior for a experiência no domínio da economia sexual, mais facilmente seremos capazes de lidar com os obstáculos. Contudo, essas dificuldades só serão eliminadas através da prática. Antes que qualquer avanço seja feito, é necessário o acordo de que a fórmula básica é correta e compreensão da verdadeira natureza das dificuldades.
Se o misticismo tem dominado os homens através dos milênios, é preciso que nós, principiantes, longe de subestimá-lo, sejamos capazes de compreendê-lo e de agir de modo mais inteligente, mais sutil e mais sábio do que os seus representantes. 4. A erradicação do sentimento religioso no indivíduo, a partir da compreensão correta da inculcação biopsíquica do misticismo. Podem-se traçar diretrizes para o trabalho de higiene mental de massas. São extremamente importantes as alterações que ocorrem no homem místico no decorrer de um tratamento de análise do caráter. Os conhecimentos que se obtêm através desse tipo de tratamento não podem ser aplicados diretamente às massas, mas revelam as contradições, as forças e contraforças no indivíduo médio. Já descreve o modo como são inculcados na estrutura humana as concepções e os sentimentos místicos. Tentemos agora acompanhar, nas suas características essenciais, o processo de erradicação do misticismo. Como era de se esperar, a atitude mística funciona como uma resistência poderosa ao desvendamento da vida psíquica inconsciente e, especialmente, da genitalidade recalcada. É natural que a defesa mística vise, particularmente, não os impulsos pré-genitais infantis, mas os impulsos genitais naturais, e especialmente a masturbação infantil. O paciente se apega às suas concepções ascéticas, moralistas e místicas, aguçando a oposição irreconciliável que vê entre o elemento moral e o elemento animal no homem. Isto é, a sexualidade natural, defende-se da sua sexualidade genital, recorrendo a censuras moralistas. Acusa os que o rodeiam de não compreenderem valores espirituais e de serem cruéis, vulgares e materialistas. Em resumo, quem conhece a argumentação usada pelos místicos e pelos fascistas nas discussões políticas, e pelos caracterologistas e humanistas nas discussões científicas, está habituado a este tipo de atitude, pois trata-se, no fundo, da mesma coisa. É natural que o temor a Deus e a defesa moralista sejam reforçados quando se consegue relaxar um pouco um elemento da repressão sexual. Se conseguimos eliminar o medo infantil da masturbação, o que tem como consequência o aumento da necessidade de satisfação da sexualidade genital, então o conhecimento intelectual e a satisfação sexual prevalecerão. À medida que desaparece o medo da sexualidade, ou o medo da antiga proibição sexual paterna, diminui também a crença mística. O que aconteceu? Anteriormente, o paciente recorrera ao misticismo para manter reprimidos os seus desejos sexuais. O seu ego estava completamente dominado pelo medo, e sua própria sexualidade lhe era profundamente estranha, para conseguir dominar e regular as poderosas forças naturais. Pelo contrário, quanto mais se defendia da sua sexualidade, mais fortes se tornavam as suas necessidades, ao que correspondia um reforço das inibições moralistas e místicas. Durante o tratamento, o ego fortaleceu-se e a dependência infantil em relação aos pais e educadores rompeu-se. O ego reconheceu o caráter natural da genitalidade. Aprendeu a distinguir aquilo que nos instintos é infantil, e não pode ser utilizado de momento, daquilo que corresponde às exigências da vida real. O jovem cristão compreenderá rapidamente, por exemplo, que as suas fortes tendências exibicionistas e perversas correspondem, em parte, a um retorno a formas primitivas e infantis da sexualidade e, em parte, à inibição da sexualidade genital. Compreenderá igualmente que o seu desejo de se unir a uma mulher é perfeitamente próprio da sua idade e da sua natureza, necessitando mesmo ser satisfeito. A partir daí, pode prescindir do apoio que significam a crença num Deus todo-poderoso e a inibição moral. Torna-se senhor de si próprio e aprende a regular por si próprio a sua economia sexual. A análise do caráter liberta o paciente da dependência infantil e submissa em relação à autoridade do pai e das pessoas que posteriormente o substituem. O fortalecimento do ego rompe a ligação infantil com Deus, que é um prolongamento da relação com o pai. Estas ligações perdem a sua força. Finalmente, a vegetoterapia possibilita ao paciente uma vida amorosa satisfatória, o que representa o fim do misticismo. Os casos de clérigos são especialmente difíceis, pois torna-se impossível prosseguir convictamente no exercício de uma profissão cujas consequências físicas o indivíduo sentiu intensamente. Para muitos, a única solução consiste em substituir o sacerdócio pelo estudo científico das religiões ou pelo magistério. Estes processos por que passa o homem místico só poderão ser contestados por analistas que não compreendam as perturbações genitais dos seus pacientes ou, como no caso de um conhecido pastor psicanalista,
Por quem for de opinião de que só se deve mergulhar a sonda da psicanálise no inconsciente até os limites que a ética permitir. Mas nós temos tão pouco a ver com esse tipo de ciência política e objetiva como com aquela que, combatendo ardorosamente as consequências revolucionárias da economia sexual como política, aconselha as mães a combaterem as ereções dos meninos por meio de exercícios respiratórios. Em tais casos, o problema reside no processo que permite à consciência do médico aceitar esta linha de raciocínio e tornar-se um pastor, sem contudo reabilitá-los aos olhos da reação política. Ele age de modo muito semelhante aos parlamentares alemães social-democratas que, depois de terem entoado entusiasticamente o hino nacional alemão, quando da última sessão parlamentar, não deixaram de ser enviados para campos de concentração, acusados de serem socialistas. Não nos interessa discutir a existência ou inexistência de Deus. Limitamo-nos a suprimir as repressões sexuais e a romper os laços infantis em relação aos pais. A destruição do misticismo não faz parte das intenções do terapeuta. Este o trata simplesmente como qualquer outro fator psíquico que funcione como apoio da repressão sexual, consumindo as energias naturais. O processo da economia sexual não consiste, portanto, em opor à concepção mística do mundo uma concepção materialista, antirreligiosa. Isso é propositadamente evitado, pois não efetuaria nenhuma mudança na estrutura biopática. Trata-se, acima de tudo, de desmascarar a atitude religiosa como força antissexual e de canalizar em outras direções as forças que a alimentam. O homem cuja ideologia é exageradamente moralista, mas que é perverso, lascivo e neurótico na vida real, está livre dessa contradição. Mas, junto com o moralismo, ele também perde o caráter antissocial e a imoralidade da sua sexualidade, no sentido da economia sexual. A inibição moralista e religiosa inadequada é substituída pela regulação das necessidades sexuais, segundo o princípio da economia sexual. Portanto, o misticismo tem razão, do seu ponto de vista, em combater tão violentamente a sexualidade, com o intuito de se preservar e de se reproduzir entre os homens. Mas engana-se num dos seus pressupostos e na sua principal justificação. É a sua moralidade que cria aquele tipo de sensualidade cujo controle moral ele considera ser sua tarefa. A abolição dessa moralidade é a condição prévia para a abolição da imoralidade que ele se esforça, em vão, por eliminar. É essa a tragédia fatal de toda a forma de moralidade e misticismo. A revelação dos processos econômicos sexuais que alimentam o misticismo religioso leva, mais cedo ou mais tarde, ao seu fim. Por mais que os místicos se esforcem para evitá-lo. A consciência sexual e os sentimentos místicos são incompatíveis. Sexualidade natural e sentimentos místicos são, do ponto de vista da sua energia, uma única e mesma coisa, uma vez que a primeira é recalcada e pode ser facilmente transformada em excitação mística. Estes dados do domínio da economia sexual trazem, necessariamente, numerosas consequências para a higiene mental de massas, as quais vamos expor, depois de termos refutado algumas objeções óbvias. 5. Prática da economia sexual e objeções. Na prática da economia sexual, é comum vermos os especialistas em economia política insurgirem-se contra aquilo a que chamam ênfase excessiva e exagero do problema sexual e abandonarem o problema por completo a menor dificuldade, que é natural surgir neste novo terreno. A primeira coisa a dizer a estes adversários da economia sexual é que o seu ciúme é injustificado. O trabalho cultural que se realiza no campo da economia sexual não representa uma incursão no domínio da economia política nem uma limitação do seu âmbito de trabalho. Visa simplesmente apreender um campo extremamente importante, até aqui completamente negligenciado, do processo cultural. A luta da economia sexual é uma parte do combate global que os explorados e os oprimidos travam contra os exploradores e opressores. Quanto à importância desse combate e ao lugar que deve ocupar no movimento operário, não podemos decidi-lo hoje, sentados a uma escrivaninha, sob pena de cairmos na verboreia escolástica. Nas discussões que houve até agora sobre o papel e a importância da economia sexual, costumou-se estabelecer uma rivalidade entre política econômica e política sexual, em vez de extrair da prática os critérios de avaliação. Tais discussões são pura perda de tempo. Se todos os especialistas dos diferentes campos do conhecimento fizessem o máximo esforço para aniquilar as formas ditatoriais, se todos dominassem inteiramente os seus respectivos campos, então todas as discussões sobre o lugar e a posição de cada um se tornariam supérfluas.
pois se tornaria evidente a importância social de cada um dos ramos de trabalho. Mas é importante reter a ideia fundamental de que o fator econômico determina também o fator sexual, e de que não é possível alterar as formas sexuais sem uma transformação prévia das formas econômicas e sociais. Existem muitos lemas que se firmam tão rapidamente quanto piolhos e que só é possível eliminar com métodos radicais. É o caso da objeção de que a economia sexual é individualista, não podendo, pois, ser utilizada socialmente. Sem dúvida alguma, é individualista o método que permite realizar as suas descobertas. Mas a repressão social da vida sexual não atinge todos os membros da nossa sociedade? A miséria sexual não é coletiva? Ou será que a profilaxia da tuberculose também pode ser considerada individualista, pelo fato de o seu estudo se fazer a partir do doente individual? O movimento revolucionário cometeu até agora o grave erro de considerar a sexualidade como um assunto privado. Ela não é um assunto privado para a reação política, que sempre opera simultaneamente em dois campos, o da política econômica e o da renovação moral. O movimento pela liberdade operou até agora num só campo. Deve-se, portanto, atacar o problema sexual, coletivamente, converter essa ação a nível individual numa higiene mental de caráter social, incluir a questão sexual no campo de luta mais geral e não se limitar à questão da política demográfica. O movimento pela liberdade cometeu até agora o grave erro, e isso contribuiu, entre outras coisas, para sua derrota, de transferir mecanicamente todas as palavras de ordem do campo da política sindical e da luta política para todos os outros campos da vida social, em vez de criar, para cada área da vida e da atividade humanas, uma linha adequada a essa área, e só a ela. Assim, em 1932, alguns dirigentes da Organização Alemã de Política Sexual queriam eliminar a questão sexual e mobilizar as massas nesse terreno, através da palavra de ordem contra a fome e o frio. Deste modo, opunham a questão sexual à questão social, como se a questão sexual não fosse parte de todo o complexo de questões sociais. A política demográfica, campo a que se tem limitado a reforma sexual, não é uma política sexual no sentido estrito. Ela não diz respeito à regulação das necessidades sexuais, mas ao aumento populacional, campo em que se inclui, evidentemente, o ato sexual. Mas, de resto, nada tem a ver com a vida sexual nos seus aspectos sociais e biológicos. Aliás, as massas não têm o menor interesse pelas questões da política demográfica. E a lei do aborto não suscita o interesse das massas devido a questões políticas, mas pela aflição pessoal que implica. Na medida em que provoca aflição, morte e sofrimento, a lei sobre o aborto é uma questão de política social. Mas o problema do aborto só entra no âmbito da política sexual quando se torna evidente que as pessoas transgridem essa lei porque sentem necessidade de ter relações sexuais, mesmo quando não querem filhos. Este aspecto tem sido até agora inteiramente deixado de lado, sendo, no entanto, o ponto fundamental da questão. Se um reacionário encarregado da política social tivesse a ideia de dizer às massas que elas se queixam das consequências da lei do aborto para a vida humana, quem manda vocês terem relações sexuais, seríamos apanhados desprevenidos, pois até agora só consideramos a política demográfica. A questão só faz sentido na medida em que se defender abertamente a necessidade de uma vida sexual satisfatória. Para os homens e mulheres de todas as camadas, seria muito mais importante insistir nas necessidades sexuais, problema que os preocupa permanentemente, do que enumerar as mortes causadas pela lei do aborto. O primeiro argumento recorre aos interesses pessoais, enquanto o segundo pressupõe um certo grau de consciência e de solidariedade sociais, que nem sempre estão presentes no homem atual. No campo do abastecimento de gêneros alimentícios, a propaganda apela às necessidades individuais e não às situações sociais ou políticas menos imediatas. O mesmo poderia ser feito no campo da economia sexual. Trata-se, portanto, de uma questão de massas, de uma questão prioritária na vida social e na higiene mental das massas. Mais séria é a objeção que poderia vir do lado da psicanálise. O psicanalista dirá que seria utópico querer fazer política com a miséria sexual dos homens, tal como com a miséria material. No tratamento psicanalítico, são necessários meses, e mesmo anos, de trabalho árduo para tornar o paciente consciente de seus desejos sexuais. Estando as inibições morais tão profundamente enraizadas como a necessidade sexual, e ocupando, além disso, o primeiro plano. Como se poderia realizar a tarefa de vencer a repressão sexual das massas,
quando não se dispõe de um método comparável ao da análise individual. Esta objeção deve ser levada a sério. Se no início, tais objeções me tivessem dissuadido de realizar na prática o trabalho de economia sexual entre as massas, deveria ter concordado com aqueles que repelem a economia sexual como sendo uma questão individualista e esperar pela vinda de um segundo Jesus Cristo para resolver o problema. Pessoas muito próximas de mim chegaram a argumentar que as minhas experiências só contribuíam para um esclarecimento superficial, deixando de lado as forças profundas que estão na base da repressão sexual. Se um psiquiatra pode fazer essa objeção, é sinal de que a dificuldade deve ser examinada atentamente. No início do meu trabalho, eu não teria conseguido responder a esta questão. Entretanto, a prática me possibilitou fazê-lo. Antes de mais nada, é necessário esclarecer que o trabalho de massas no campo da economia sexual nos coloca diante de uma tarefa diferente daquela do tratamento individual da vegetoterapia. Neste caso, temos de suprimir recalcamentos e restabelecer a saúde biológica. Não é esta a tarefa da economia sexual de massas, que apenas deve tornar conscientes a contradição e o sofrimento que habitam o homem oprimido. Todos sabemos que temos uma moral. Quanto ao fato de termos uma pulsão sexual que tem de ser satisfeita, ou ele não é consciente, ou a consciência que temos dele é tão fraca que os seus efeitos não são sentidos. Seria possível objetar ainda que o trabalho de análise individual também é necessário para que as necessidades sexuais se tornem conscientes, mas a prática fornece resposta a essa questão. Se no meu consultório eu tentar falar sobre as suas necessidades sexuais com uma mulher sexualmente inibida, ela reagirá opondo-me toda a sua couraça moral, e eu não poderei convencê-la de nada. Mas se a mesma mulher estiver exposta a um ambiente de massas, por exemplo, assistindo a uma reunião em que se fale claramente sobre as necessidades sexuais, de pontos de vista médicos e sociais, essa mulher não se sentirá só. Sentirá que todos os outros também ouvem falar dessas coisas proibidas. A sua inibição moral individual opor-se a uma atmosfera coletiva de afirmação sexual. Uma nova moral baseada na economia sexual, capaz de paralisar, mas não de suprimir, a sua negação sexual. Porque ela própria tem pensamentos semelhantes quando está só, porque também ela lamenta secretamente a felicidade perdida e aspira à felicidade sexual. A situação de massas confere segurança à necessidade sexual, a qual surge agora valorizada socialmente. E quando a questão é convenientemente conduzida, a exigência sexual tem muito mais apelo. É muito mais humana e mais próxima da personalidade do que a exigência de ascese e renúncia, recebendo uma profunda anuência por parte de todos. Não se trata, portanto, de ajudar, mas de tornar a repressão consciente, de trazer ao plano da consciência o combate travado entre a sexualidade e o misticismo, de atiçá-lo sob a pressão de uma ideologia de massas, traduzindo-o em ação social. Poder-se-á objetar agora que essa tentativa é diabólica, pois vai mergulhar os homens numa desgraça profunda, tornando-os, agora sim, verdadeiramente doentes, sem ser possível acudi-los. Isso nos faz pensar na frase de Palenberg em Der Brave Sunder. Início da citação de Palenberg, abre aspas, o homem é um pobre diabo, mas não o sabe. Se o soubesse, que pobre diabo seria, fecha aspas Palenberg. A resposta é que a reação política e o misticismo são infinitamente mais diabólicos. Aliás, a mesma objeção se aplica, no fundo, à desgraça da fome. O trabalhador asiático que inconscientemente suporta a carga do seu destino, resignado e sem questionar, sofre menos do que o trabalhador que tem consciência da ordem terrível das coisas e que, portanto, se rebela conscientemente contra a escravidão. Esconder a verdade por motivos humanitários significa a perpetuação da desumanidade e, ao mesmo tempo, a sua camuflagem. A nossa desumanidade é o combate por aquilo de que tanto falam os bons e os justos, para depois se deixarem subjugar à primeira investida da reação fascista. Admitimos que o trabalho consistente no plano da economia sexual dá voz ao sofrimento mudo, cria novas contradições e intensifica aquelas que já existem. Leva os homens a uma posição em que não conseguem mais suportar a sua situação, mas ao mesmo tempo resulta numa libertação, possibilita a luta contra as causas sociais do sofrimento. É verdade que o trabalho de economia sexual toca no ponto mais espinhoso, mais sensível e mais pessoal da vida humana. Porém, a intoxicação das massas pelo misticismo não o faz também. O que é decisivo são os objetivos visados pelo trabalho. Quem observou, em reuniões sobre a economia sexual,
a intensa expressão dos rostos e olhos das pessoas. Quem ouviu e teve de dar resposta a centenas de perguntas sobre os problemas mais íntimos, adquiriu a convicção de que essa temática esconde uma autêntica dinamite social, capaz de trazer à razão este mundo de autodestruição. Contudo, se esse trabalho for realizado por revolucionários que competem com a Igreja na afirmação e na defesa do misticismo moralista, que consideram indigno da dignidade da ideologia revolucionária responder a questões de ordem sexual, que rejeitam a masturbação infantil como uma invenção burguesa, que, em resumo, apesar de todo o seu marxismo e leninismo, são reacionários num importante aspecto de suas personalidades. Então será fácil provar que as experiências não estão corretas, porque nas mãos de tais revolucionários, as massas imediatamente reagiriam ao sexo de modo negativo. Devemos deter-nos ainda um pouco na discussão sobre o papel da resistência moral com que nos deparamos no nosso trabalho. Afirmei já que a inibição moral individual, que ao contrário das necessidades sexuais, é reforçada por toda a atmosfera de negação da sexualidade, característica da sociedade autoritária, pode ser neutralizada pela criação de uma ideologia diametralmente oposta, de afirmação da sexualidade. Os homens conseguem absorver os conhecimentos de economia sexual, neutralizando desse modo a influência do misticismo e das forças reacionárias. É evidente que essa atmosfera de afirmação da sexualidade só pode ser criada por uma poderosa organização internacional, operando no campo da economia sexual. No entanto, tem sido impossível convencer os dirigentes dos partidos políticos de que aí reside uma das suas principais tarefas. Entretanto, a política foi desmascarada como irracionalismo reacionário. Não podemos contar com partidos políticos. Deste modo, aquela tarefa enquadra-se no âmbito do desenvolvimento natural no sentido da democracia do trabalho. Até agora, limitamo-nos a nos referir às necessidades secretas e mudas dos indivíduos nas massas, sobre as quais poderíamos fundamentar nosso trabalho. Mas isto não basta. Do início do século até a Primeira Guerra Mundial, essas necessidades e a sua repressão já existiam, mas, nessa época, o movimento favorável à economia sexual não teria tido a menor perspectiva de êxito. Entretanto, foram se desenvolvendo algumas das condições sociais objetivas, indispensáveis para o trabalho de economia sexual, as quais é necessário conhecer muito bem, se queremos iniciar corretamente esse trabalho. O simples fato de tantas organizações de política sexual, das mais variadas formas e orientações, terem surgido na Alemanha, entre 1931 e 1933, indica que se prepara uma nova visão social das coisas, no processo social. Uma das principais condições de caráter social para o triunfo da economia sexual social é a criação de grandes empresas, empregando uma imensa massa de trabalhadores e funcionários públicos. Os dois principais pilares do ambiente moralista e antissexual, família e pequena empresa, foram abalados. A Segunda Guerra Mundial veio acelerar consideravelmente este processo. As mulheres e moças que afluíam às empresas adquiriram ideias mais livres sobre a vida sexual do que lhes tinha proporcionado a educação no seio da família autoritária, uma vez que os trabalhadores industriais sempre foram permeáveis à afirmação da sexualidade. O processo de deterioração do moralismo autoritário também se espalhou entre a classe média baixa. Quem comparar a juventude da classe média baixa de agora com a de 1910 verificará facilmente que se tornou intransponível o fosso que separa a vida sexual real da ideologia social ainda dominante. O ideal da jovem pura, e sobretudo do jovem puro e sexualmente fraco, é agora considerado uma vergonha. Também a classe média baixa se tornou permeável a ideias mais abertas quanto ao problema da fidelidade conjugal obrigatória. O modo de produção industrial em grande escala permitiu que se tornassem visíveis as contradições próprias da política sexual reacionária. Já não se pode falar, atualmente, num regresso à situação largamente dominante antes do fim do século, em que a vida real coincidia com a ideologia ascética. Como especialista em economia sexual, assiste-se a uma desagregação completa das formas de vida inspiradas pela moral ascética, as quais, no entanto, continuam a ser defendidas. A coletivização da vida dos adolescentes, além de terminado, embora não destruído, a autoridade restritiva do meio familiar, veio criar na juventude atual o desejo de uma nova filosofia e de conhecimento científico sobre a luta pela saúde sexual, pela consciência sexual e pela liberdade sexual.
No início do século, teria sido impensável que mulheres cristãs aderissem a associações de planejamento familiar. Hoje, isso se torna cada vez mais a regra geral. Este processo não foi interrompido pela subida dos fascistas ao poder na Alemanha, apenas se tornou clandestino. O problema consiste agora em saber como se desenvolverá esse processo, no caso de a barbárie assassina dos fascistas durar mais tempo do que receamos. Outra circunstância objetiva, estreitamente relacionada com a anterior, é o rápido aumento de perturbações neuróticas e biopáticas, como expressão de desequilíbrio sexual, e a intensificação das contradições entre as necessidades sexuais reais, de um lado, e a inibição moral e a educação da criança, de outro. O aumento das biopatias corresponde a um aumento da predisposição para tomar conhecimento da origem sexual de tantas doenças. O fator mais favorável à prática da economia sexual é a impotência da reação política face ao trabalho realizado no âmbito da economia sexual. É do conhecimento, em vista da escassez de literatura científica sobre sexo, que o que mais se lê nas bibliotecas públicas são livros pornográficos. Isto é um indício da importância que teria a economia sexual, se conseguisse canalizar esse extraordinário interesse para o domínio científico e racional. Os fascistas conseguem iludir, durante muito tempo, as massas submissas e contaminadas pelo misticismo, com o pretexto de defender o direito do trabalho e dos trabalhadores. Mas, no campo da economia sexual, as coisas se passam de modo diferente. A reação política nunca será capaz de contrapor a economia sexual revolucionária a um programa reacionário de política sexual que vá além da total repressão e negação da sexualidade. Isso afastaria imediatamente as massas, com exceção de um círculo politicamente sem importância. É a juventude que importa, e esta, disso estamos certos, já não é permeável, na sua maioria, a uma ideologia de negação da sexualidade. Aqui reside a nossa força. Em 1932, foi possível na Alemanha conquistar, para associações de economia sexual, trabalhadores de algumas empresas que durante anos foram impermeáveis à ação dos sindicatos vermelhos. É evidente, e a prática também o comprovou, que a higiene mental segundo a economia sexual deve juntar forças ao movimento social geral pela liberdade. Mas temos de observar atentamente certos fatos como, por exemplo, o de que operários, empregados e mesmo estudantes nacional-socialistas aderem sem reservas à afirmação revolucionária da sexualidade, entrando deste modo em contradição com os seus dirigentes. E que poderiam esses dirigentes empreender, caso se conseguisse resolver convenientemente essa contradição? Só lhes restava recorrer ao terror. Nesse caso, viriam imediatamente reduzida a sua influência. Volto a sublinhar que o afrouxamento objetivo das cadeias reacionárias que entravam a sexualidade é irreversível, residindo aí a nossa principal força. Se o trabalho revolucionário não conseguir tomar a dianteira nesse aspecto, o resultado será que a juventude continuará a viver como até aqui, mas em segredo, sem tomar consciência das causas e consequências dessa vida. Em contrapartida, havendo um trabalho consistente no campo da economia sexual, a reação política não teria resposta, e não teria uma contra-ideologia. A sua doutrina cética só é sustentável enquanto a aceitação consciente da sexualidade pelas massas não se organizar a nível coletivo, mantendo-se, como até agora, fragmentada e secreta, e sem se opor à ideologia reacionária. O fascismo alemão tentou, com todas as suas forças, implantar-se nas estruturas psíquicas das massas, e por isso mesmo, atribuiu enorme importância aos jovens e às crianças. Não tinha ao seu alcance outros meios além do despertar e desenvolver da obediência à autoridade, cujo principal pressuposto é a educação ascética de negação da sexualidade. Os impulsos sexuais naturais em relação ao sexo oposto, que desde a infância têm necessidade de ser satisfeitos, foram basicamente substituídos por sentimentos distorcidos, de natureza homossexual e sádica, ou ainda, em parte, pelo ascetismo. Isto se aplica, por exemplo, ao tão falado espírito de corpo nos campos de trabalho, assim como a implantação do chamado espírito de obediência e disciplina. A sua missão foi a de desencadear a brutalidade, canalizando-a para a guerra imperialista. O sadismo tem origem no desejo sexual não satisfeito. A fachada tem por nome camaradagem, honra, disciplina voluntária, mas atrás desta fachada escondem-se uma revolta secreta, um sentimento de opressão que chega ao ponto de rebelião por causa dos entraves a qualquer expressão da vida pessoal e, em especial, da sexualidade.
Um trabalho consistente no âmbito da economia sexual deve começar por evidenciar ao máximo a grande privação sexual, podendo, deste modo, contar com uma forte repercussão nas camadas jovens. A primeira reação dos dirigentes fascistas só poderá ser de estupefação e embaraço. Não é difícil compreender que um jovem facilmente se conscientize da sua privação sexual. Ao contrário do que afirmam os dirigentes da juventude, que nunca fizeram trabalho prático, este trabalho prático no seio da juventude mostra que o adolescente médio, especialmente de sexo feminino, compreende com maior rapidez e facilidade o seu grau de responsabilidade social. Se começamos a lhe mostrar a repressão sexual de que é vítima, basta abordar corretamente a questão sexual, partindo depois para a situação social mais geral. O que acabamos de afirmar pode ser provado de 1000 maneiras diferentes. Sobretudo, não devemos ficar perplexos diante de objeções vazias. O nosso único guia deve ser a prática da economia sexual. Como a reação política responderia a algumas questões colocadas pelos adolescentes alemães? A incorporação da juventude alemã em campos de trabalho afetou consideravelmente a sua vida privada e sexual. Questões urgentes esperam por uma explicação e soluções, pois ocorrem abusos sérios e perigosos. A situação é agravada pela timidez e pelo receio que os jovens geralmente experimentam ao expor os seus problemas pessoais mais candentes, ao que se acrescenta o fato de os dirigentes dos campos de trabalho proibirem conversas sobre esses problemas. Mas trata-se de uma questão de saúde física e psíquica de rapazes e moças. Como é a vida sexual dos jovens nos campos de trabalho? O trabalho nesses campos efetua-se na idade em que a sexualidade desperta. Estando a maioria dos rapazes habituados a satisfazer suas necessidades sexuais naturais com suas companheiras, é certo que a vida sexual destes jovens já era impedida, mesmo antes de entrarem para os campos de trabalho, pela falta de possibilidades adequadas a uma vida amorosa saudável, falta de habitação, pela falta de meios financeiros para adquirir contraceptivos, pela hostilidade da autoridade estatal e dos círculos reacionários em relação a uma vida amorosa saudável dos adolescentes, uma vida que fosse adequada às suas necessidades. Mas os campos de trabalho vieram agravar esta situação. Por exemplo, não há possibilidade de ter encontros com jovens do sexo oposto, de manter e cultivar as relações amorosas anteriores. São forçados a escolher entre a continência e a masturbação, o que, por sua vez, leva à degradação da vida erótica, à proliferação da obscenidade e das piadas, a fantasias torturantes, prejudiciais à saúde, paralisadoras da vontade e da força, e que incluem cena de espancamento. Surgem ejaculações noturnas involuntárias que debilitam a saúde e não proporcionam satisfação. Desenvolvem-se tendências e relações homossexuais entre jovens que, de outro modo, nunca teriam pensado nisso. A abordagem extremamente desagradável por parte de colegas homossexuais. Aumentam o nervosismo, a irritabilidade, o mal-estar físico e as perturbações psíquicas de todo tipo. As consequências ameaçadoras para o futuro incluem o risco de perturbações da potência sexual e de graves depressões psíquicas que acarretam, invariavelmente, uma perturbação da capacidade de trabalho. Quando um órgão ou uma função natural não são utilizados durante muito tempo, acabam, mais tarde, por ter dificuldades de funcionamento. As consequências são, na maior parte dos casos, doenças nervosas e psíquicas, assim como perversões, entendidas como aberrações sexuais. Qual a nossa posição face às medidas e disposições adotadas pelos dirigentes em relação a estes problemas? Até agora, os dirigentes exigiram, em termos gerais, o fortalecimento moral da juventude. Mas não se compreende exatamente o significado dessas palavras. No decorrer dos anos, a juventude alemã começou a conquistar, em duras batalhas contra a família e os defensores intransigentes do sistema, o seu direito de viver uma vida sexual saudável, aliás sem conseguir inteiramente o seu objetivo, dadas as condições sociais. Mas uma ideia era clara para muitos: a juventude tinha que travar um combate encarniçado contra a beatice sexual, contra a obscenidade e a hipocrisia sexual, consequências da submissão sexual da juventude. A sua ideia era que rapazes e moças deveriam viver um bom relacionamento intelectual e sexual, e que a sociedade tinha a obrigação de facilitar a sua vida. Qual a posição do governo sobre esse assunto? As disposições até agora adotadas contradizem inteiramente as ideias da juventude. A aquisição de contraceptivos tornou-se impossível, devido à proibição da sua venda livre.
As medidas adotadas pela polícia de Hamburgo, no plano da moral, contra atletas aquáticos. A ameaça de aprisionamento em campos de concentração para aqueles que atentarem contra a moral e o pudor, constituem uma ameaça para os direitos juvenis. Constitui atentado ao pudor o fato de um jovem dormir numa barraca com a sua namorada? Perguntamos aos líderes da juventude alemã como deve ser a vida sexual da juventude. Só há 4 possibilidades: continência, masturbação, relações homossexuais, vida amorosa natural e relações sexuais entre rapazes e moças. Em caso afirmativo para a última, perguntamos onde se deve realizar a relação sexual, problema habitacional, como e com o que se deve evitar a concepção, quando deve ocorrer a relação sexual, e se o adolescente tem permissão para fazer as mesmas coisas que o furrier. Podem-se considerar problemas semelhantes em relação ao trabalho junto às crianças. Embora possa parecer estranho, e para muitos incompreensível, o fato é que o trabalho revolucionário a ser desenvolvido junto às crianças tem de ser essencialmente um trabalho de economia sexual. Por que motivo a educação sexual é o modo mais fácil e mais adequado de orientar as crianças pré-púberes? Em todas as camadas sociais, mesmo naquelas que passam fome e privações, a infância é, mais do que todas as idades posteriores, repleta de interesses de ordem sexual. Além disso, deve-se ter em mente que a fome, até o ponto do desgaste físico, só atinge uma parte das crianças, enquanto a repressão sexual atinge, sem exceção, todas as crianças de todas as camadas sociais. Desse modo, amplia-se consideravelmente o campo de ação social. Os métodos geralmente utilizados pelo Movimento pela Liberdade, para organizar as crianças, são semelhantes aos utilizados pelos reacionários no seu trabalho com crianças: desfiles, canções, uniformes, jogos em grupo. A criança, a não ser que pertença a uma família excepcionalmente progressista, o que é o caso de uma minoria, não distingue os conteúdos da propaganda reacionária daqueles da propaganda revolucionária. O primeiro mandamento do trabalho antifascista consiste em não dissimular a realidade. E por isso se afirma abertamente que as crianças e os jovens de amanhã desfilarão tão alegremente ao som das fanfarras fascistas como hoje desfilam ao som das liberais. Além disso, a reação política tem possibilidade de organizar formas de propaganda coletiva junto às crianças, muito melhor do que o movimento antifascista, que esteve sempre em desvantagem. O movimento socialista, comparado com o movimento reacionário, foi sempre muito fraco junto às crianças na Alemanha. Se é verdade que a reação política é muito superior quanto ao trabalho de organização junto às crianças, há uma coisa que não consegue. Não consegue proporcionar às crianças conhecimentos e clareza quanto à questão sexual e nem dissipar a confusão sexual delas. Isto só pode ser feito pelo movimento revolucionário. Primeiro, porque este não tem qualquer interesse na repressão sexual das crianças, pelo contrário, é justamente a liberdade sexual das crianças que tem em mente. Segundo, porque o campo revolucionário foi sempre o defensor de uma educação natural e coerente das crianças. Esta poderosa arma não foi até agora utilizada, deparou-se mesmo, em círculos ligados a organizações para a infância na Alemanha, com uma forte resistência contra a tentativa de transformar em medida coletiva a prática da educação sexual individual. Invoca-se Marx e Lenin para justificar a oposição, embora eles não tenham tratado de economia sexual. Entretanto, as crianças caem em massa nas manobras da reação política. Apesar de todas as dificuldades, há muitas possibilidades imprevistas de desenvolver junto às crianças um trabalho em base da economia sexual, porque se pode contar, de início, com o enorme interesse das crianças. Se algum dia se conseguisse atingir os interesses sexuais das crianças e adolescentes em massa, poder-se-ia opor à intoxicação reacionária uma poderosa força contrária, e a reação política seria impotente. Aos céticos, aos adversários e àqueles que se preocupam com a pureza das crianças, citam-se 2 exemplos extraídos da experiência prática. Primeiro, a Igreja não é tão escrupulosa. Um jovem de 15 anos que passou de uma organização fascista para um grupo comunista de jovens contou que na organização a que pertencera, o padre tinha o costume de falar todas as semanas com cada um dos jovens em particular, interrogando-os sobre o seu comportamento sexual. Perguntava-lhes invariavelmente se haviam se masturbado, sendo a resposta sempre afirmativa e dada com intenso sentimento de culpa. Início da citação, abre aspas, é um grande pecado, meu filho, mas você será absolvido se trabalhar diligentemente para a igreja e se distribuir estes panfletos amanhã.
Fecha aspas, autor não informado. É esta a prática de política sexual do misticismo. Entretanto, nós somos recatados e não queremos nenhum envolvimento com essas coisas. E depois admiramo-nos de que o misticismo domine a grande maioria dos jovens. Segundo, a Comunidade de Trabalho de Economia Sexual em Berlim fez uma primeira iniciativa no sentido de tentar desenvolver um trabalho de economia sexual junto às crianças. Para isso, elaborando coletivamente uma história intitulada O Triângulo de Giz, Grupo de Estudo dos Segredos dos Adultos. Antes de ser impressa, a história foi amplamente discutida entre os líderes dos grupos de crianças. Decidiu-se ler a brochura para um grupo e observar a sua reação. Em vez das habituais 20 crianças, estavam presentes 70. Ao contrário da indiferença que comumente ocorria, as crianças devoravam as palavras do orador, seus olhos brilhavam e suas faces iluminavam a sala. A leitura foi algumas vezes interrompida entusiasticamente. No fim, pediu-se às crianças que expressassem suas opiniões e críticas. Muitas o fizeram, e diante dessas crianças, sentiu-se vergonha dos pudores e inibições dos adultos. Os professores que tinham elaborado a história haviam decidido não fazer referência nem à questão da contracepção nem à da masturbação infantil. Mas não faltaram as perguntas. Por que não nos ensinam como se evita ter filhos? Isso nós já sabemos, retorquiu um menino a rir. O que é uma prostituta? Perguntou um terceiro. Não se falou disso na história. Amanhã vamos procurar os cristãos, disse outro, entusiasmado. Eles sempre falam dessas coisas, com isso a gente vai apanhá-los. Quando será publicado o livro? Quanto custará? Será barato, para podermos comprá-lo e difundi-lo? A primeira parte que fora lida continha sobretudo esclarecimentos sobre a sexualidade, mas o grupo tinha a intenção de acrescentar um segundo volume que, partindo desses problemas, explicasse minuciosamente os problemas sociais. Isto lhes foi dito. Quando chega o segundo volume? Será divertido como este? Raramente se viu um grupo de crianças manifestar tanto interesse por escritos políticos. Isto serve de lição. As crianças têm de ser educadas para se interessarem pela problemática social, através da aceitação dos seus interesses sexuais e da satisfação da sua ânsia de saber. Têm de adquirir a certeza de que a reação política não lhes pode oferecer o mesmo, e desse modo obtém-se a sua adesão em massa, a sua imunização, em todos os países, contra as influências reacionárias, o que é mais importante, a sua profunda ligação ao movimento revolucionário pela liberdade. Mas para chegar a isso, é necessário ultrapassar não só a barreira da reação política, mas também a dos moralistas no seio do próprio movimento pela liberdade. Outro campo de ação importante para o trabalho de economia sexual é o esclarecimento da situação sexual que decorre na Alemanha do fato de as mulheres serem empurradas das empresas de volta para a cozinha. Essa tarefa só pode ser desempenhada se atribuirmos ao conceito de liberdade da mulher o conteúdo de liberdade sexual. É necessário saber que, para muitas mulheres, a dependência material em relação ao marido na família é desagradável, não em si mesma, mas pelas limitações sexuais que implica. A prova disso é que as mulheres que recalcaram totalmente a sua sexualidade não só suportam facilmente essa dependência material, mas até a consideram de forma positiva. O despertar da consciência sexual destas mulheres e a repetida advertência quanto às consequências de uma vida ascética são as condições mais importantes para o aproveitamento político positivo da sua dependência material em relação aos maridos. Se as organizações de economia sexual não realizarem esse trabalho, a recente onda de repressão sexual da mulher no fascismo impedirá uma tomada de consciência da sua escravidão material. Na Alemanha, assim como em outros países altamente industrializados, estão reunidas todas as condições favoráveis para uma violenta revolta das mulheres e dos jovens contra a reação no plano sexual. Uma política sexual inexoravelmente coerente e que não recuasse perante nada faria desaparecer do mundo um problema que tem preocupado permanentemente os políticos e livres pensadores, sem que tenham encontrado solução, a predisposição das mulheres e dos adolescentes para darem ouvidos à reação política. Em nenhum outro terreno está tão evidente a função social da repressão sexual, a estreita relação entre a repressão sexual e as opiniões políticas reacionárias. Para concluir, menciona-se uma objeção que não é fácil de rebater, feita por um psiquiatra, depois de ler esta seção. Não há dúvida de que as largas massas estão extremamente preocupadas com os problemas sexuais, revelando por eles um enorme interesse.
Mas isso leva necessariamente à conclusão de que esse interesse pode ser politicamente explorado no sentido da revolução social, a qual exige tantas privações e sacrifícios. As massas que foram sensibilizadas pelo trabalho de economia sexual não desejarão receber imediatamente a contrapartida da liberdade sexual que lhes foi revelada. Quando se envolve num trabalho difícil, é preciso ouvir atentamente qualquer objeção, considerar sua validade e expressar uma opinião. Deve-se evitar incorrer em sonhos revolucionários não condizentes com a realidade. Como seria considerar realizável qualquer coisa apenas porque se verifica teoricamente a sua validade? O sucesso ou fracasso do combate contra a fome não serão decididos pela vontade inabalável de eliminá-la, mas pela reunião das condições objetivas para tal. As preocupações sexuais e a miséria sexual das massas de todos os países poderão ser convertidas em ação política contra o sistema social que as determina. À semelhança do interesse material primitivo, realizaram-se experiências práticas e também reflexões teóricas que habilitam a afirmar que aquilo que se consegue em grupos e assembleias isoladas também é possível ao nível das massas. Mas ainda não se fez referência a outras condições prévias indispensáveis. Para realizar com êxito a tarefa de pôr em prática a economia sexual a nível social, é necessário em primeiro lugar chegar ao movimento dos trabalhadores unidos. Sem essa condição, o trabalho de economia sexual só pode ser de natureza predatória. Além disso, é indispensável criar uma forte organização internacional de economia sexual que realize e assegure a sua execução prática. Em terceiro lugar, é indispensável a existência de um quadro de líderes solidamente disciplinados do movimento. De resto, não é aconselhável tentar encontrar de antemão soluções para cada um dos problemas. Isso só serviria para estabelecer a confusão e atrasar o trabalho. É da própria prática que resulta naturalmente uma prática nova e mais detalhada. Este livro não se sobrecarregará com tais detalhes. 6. O homem apolítico. Chegou finalmente o momento de abordar a questão daquilo a que se chama o homem apolítico. Hitler não só assentou desde o início o seu poder entre as massas até então essencialmente apolíticas, como executou legalmente o último passo que o levaria à vitória de março de 1933, através da mobilização de nada mais nada menos do que 5 milhões de pessoas que até então não tinham votado, portanto, de pessoas apolíticas. Os partidos de esquerda tinham empreendido todos os esforços no sentido de conquistar as massas indiferentes, sem se perguntarem em que consiste ser indiferente ou apolítico. Que o proprietário de uma fábrica ou latifundiário sejam claramente de direita é facilmente compreensível, dados os seus interesses econômicos imediatos. Neste caso, uma orientação política de esquerda estaria em contradição com a sua situação social, e só poderia ser explicada por motivações de ordem irracional. Do mesmo modo, é absolutamente compreensível e racional que o trabalhador industrial tenha uma orientação política de esquerda, já que isso está implícito na própria posição econômica e social que ocupa na empresa. Mas se o trabalhador, o empregado ou funcionário público são de direita, eles o são por falta de esclarecimento político, isto é, por desconhecimento da sua posição social. Quanto menos politizado for o indivíduo pertencente à grande massa trabalhadora, tanto mais facilmente permeável ele será à ideologia da reação política. Mas ser apolítico não é, como se acredita, um estado psíquico de passividade, mas sim um comportamento extremamente ativo, uma defesa contra a consciência das responsabilidades sociais. A análise dessa atitude de defesa contra a consciência das responsabilidades sociais permite algumas conclusões significativas, que vêm esclarecer certos pontos obscuros relativos ao comportamento de amplas camadas apolíticas. No caso do intelectual médio que não quer ter nada a ver com a política, podem-se detectar facilmente interesses econômicos imediatos e o receio pela sua própria posição social, que depende da opinião pública, a qual sacrifica grotescamente os seus conhecimentos e convicções. Quanto aos indivíduos que ocupam determinada posição no processo de produção e, no entanto, não assumem as suas responsabilidades sociais, podemos dividi-los em dois grandes grupos. Para um deles, o conceito de política está associado inconscientemente à noção de violência e perigo físico, e, portanto, há uma forte sensação de medo que os impede de se orientarem de acordo com a realidade. Para o outro grupo, em que se inclui a maioria, a irresponsabilidade social apoia-se em conflitos e preocupações pessoais, entre os quais predomina a ansiedade sexual.
Quando uma jovem empregada que teria razões econômicas suficientes para ter consciência de sua responsabilidade social, é socialmente irresponsável, trata-se, na imensa maioria dos casos, de sua história amorosa, ou, mais especificamente, dos seus conflitos sexuais. O mesmo se pode dizer em relação à mulher da classe média baixa que tem de despender todas as suas forças psíquicas no esforço para dominar a sua situação sexual, de modo a não sucumbir totalmente. O movimento revolucionário não compreendeu até agora esta situação e tem procurado politizar o homem apolítico, tentando conscientizá-lo exclusivamente dos seus interesses econômicos não satisfeitos. A experiência ensina, porém, que a massa de indivíduos apolíticos, cuja atenção é difícil de captar, facilmente se deixa seduzir pelo discurso místico de um nacional-socialista, embora este faça poucas referências aos interesses de ordem econômica. Como isso se explica? É que os graves conflitos sexuais, no sentido mais lato, constituem um entrave, consciente ou inconsciente, ao pensamento racional e ao desenvolvimento do sentido das responsabilidades sociais, enchendo de angústia e asfixiando o indivíduo em questão. Diante de um fascista que utilize os meios da fé e do misticismo, isto é, os meios da sexualidade e da libido, esse indivíduo volta para ele toda a sua atenção. Não porque o programa fascista lhe diga mais do que o programa revolucionário, mas porque a entrega ao Führer e à sua ideologia lhe proporciona um alívio momentâneo da sua permanente tensão interior. Inconscientemente, ele é capaz de dar uma forma diferente aos seus conflitos e, desse modo, resolvê-los. Isto leva o mesmo a ver momentaneamente no fascista o revolucionário e em Hitler o Lenin alemão. Não é preciso ser psicólogo para compreender por que motivo os aspectos eroticamente excitantes do fascismo proporcionam uma certa satisfação, deformada. A mulher da classe média baixa, sem perspectivas de vida sexual satisfatória, que nunca pensou na responsabilidade social. Ou então a balconista que não encontrou caminho para a consciência social por insuficiência intelectual, condicionada por conflitos sexuais. É preciso conhecer nos bastidores a vida desses 5 milhões de indivíduos socialmente oprimidos, apolíticos, indecisos, para poder compreender o papel desempenhado de um modo silencioso e secreto pela vida privada, isto é, essencialmente pela vida sexual, no amplo processo da vida social. Não é possível captar isso estatisticamente, também não somos partidários de um rigor estatístico ilusório, dissociado da realidade da vida. Sobretudo quando se sabe que Hitler conquistou o poder negando as estatísticas e explorando as baixezas da miséria sexual. O homem sem consciência de suas responsabilidades sociais é, em geral, um homem absorvido em conflitos de ordem sexual. Pretender fazê-lo assumir sua responsabilidade social neutralizando a sexualidade, como se tem tentado até agora, não só não tem perspectivas de êxito, como é o meio mais seguro de entregá-lo à reação política, que sabe explorar admiravelmente as consequências de sua miséria sexual. É fácil concluir que só é possível uma abordagem consequente, compreender sua vida sexual de um ponto de vista social. Outrora eu próprio teria recuado diante dessa conclusão, por mais banal que seja. Por isso compreendo que economistas políticos experientes considerem essa ideia o produto do cérebro árido de um estudioso de gabinete sem experiência política. Mas quem assistiu a debates sobre economia sexual pôde verificar que a assistência era, na sua maioria, constituída por pessoas que nunca tinham ido a uma reunião política. As organizações de economia sexual na Alemanha Ocidental eram, sobretudo, formadas por pessoas apolíticas e não organizadas. A presunção dos juízos desses economistas políticos se revela de modo impressionante no fato de que a organização do misticismo realiza há milênios, mesmo no lugar mais remoto do mundo, pelo menos uma vez por semana, uma reunião de política sexual à sua maneira. Pois que outra coisa são as reuniões dominicais ou as rezas dos maometanos, dos judeus e de tantos outros. Desprezar ou mesmo negar essas realidades significa, dado que já existem experiências de trabalho no campo da economia sexual e conhecimentos sobre as relações entre o misticismo e a repressão sexual, dar um apoio imperdoável e reacionário do ponto de vista do movimento revolucionário, à dominação do obscurantismo e à escravidão econômica. Pretendo, finalmente, debruçar-me sobre um fato que excede em muito as tarefas diárias: a rigidez biológica do organismo humano e a sua relação com o combate pela liberdade social e individual.